sou Carlos, presidente de Citramon, e estou ligado no PQP. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, está começando mais um Jornal da Meia-Noite. Vamos com nossas principais matérias. A greve dos servidores públicos de João Monlevade. Aconteceu agora no Centro Nacional a Assembleia Geral com todos os servidores públicos de João Monlevade. A greve foi suspensa devido à ordem judicial. O prefeito acionou a justiça para poder fazer os servidores voltar a trabalhar, hein, galera? Vocês que votaram em Gustavo Prandini, acreditando nele, né? Agora tá vindo aí, né? Processando vocês para vocês voltarem a trabalhar, acionando justiça contra vocês, né? Houve assembleia, os funcionários resolveram acatar a solicitação da juíza, né? Vão trabalhar. Porém, os professores estão de fora. Os professores continuam de greve, então não é para os pais mandar os alunos para a escola. E para vocês lembrarem, né, porque a memória brasileira é curta, então para vocês lembrarem, ficam aí com as cenas de Gustavo Prandini no plano de candidatura dele, o que ele prometeu. Olha só, confere aí nessa matéria. E você tocou num ponto muito importante, que é o funcionalismo público. Gustavo, o que o servidor da prefeitura pode esperar da sua administração? Pois é, Ricardo. Na verdade, o funcionalismo público hoje vem sendo desrespeitado e não recebe a valorização merecida. Nós faremos diferente, faremos muito mais pelo servidor público, não somente na questão salarial, mas nos benefícios, no respeito à autonomia sindical e na valorização do servidor que atende a comunidade. Nós faremos a reestruturação do plano de cargos e salários, nós seremos capazes de dialogar e chegar a um entendimento visando sempre o coletivo. Mais que isso, nós vamos reavaliar as condições da frente de trabalho para que aqueles trabalhadores recebam 13º, férias, FGTS, que são direitos básicos já garantidos na CLT e que hoje não são respeitados. E também, no nosso governo, Monlevade em boas mãos, criaríamos o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, inclusive com atendimento psicológico, para que todo servidor se sinta acolhido no ambiente de trabalho, para que ele tenha prazer de servir ao nosso povo. Vamos construir uma relação em que prefeito, vice e secretariado trabalhem de mãos dadas com todo servidor público, pensando no bem maior, que é o bem da coletividade. Assembleia Geral, edital de convocação. Fica pelo presidente edital, fica convocado todos os empregados da Prefeitura Municipal de João Monlevade, Câmara Municipal, DAI e Fundação Crescer, para a Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se no dia 20 de 6 de 2011, segunda-feira, em turno único, às 15h30, em primeira convocação, e às 16 horas, em segunda convocação, com qualquer número, no Anfiteatro do Centro Educacional de João Monlevade, Avenida Wilson Varenga, sem número, bairro Carneirinho, João Monlevade, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Leitura do edital de convocação, conhecimento da proposta apresentada, palavra franca relacionada aos objetivos da Assembleia restrita aos empregados, encerramento. O momento exige a participação de todos e todas. Garanta a sua participação. Quem luta, conquista. João Monlevade, 20 de julho de 2011. Eu vou fazer a composição da mesa. Gostaria de convidar em primeiro lugar o presidente da CUT, ou o secretário-geral da CUT Minas, Carlos Magno. O presidente do Sindicato Metalúrgico, Luiz Carlos. Presidente, o diretor metalúrgico Sinésio. E o presidente de Jamon, Carlos Silva. Companheiros e companheiras, boa tarde. Cumprimento aqui o companheiro Deis, presidente do Sindicato Metalúrgico, companheiro Sinésio,
companheiro Carlos, presidente do Sintramon, companheira Glorinha, secretária-geral. Pois bem, companheiros e companheiras, eu acho que eu tenho uma tarefa um pouco mais espinhosa para dialogar com vocês. E aí eu queria até que vocês me permitissem fazer esse diálogo. Primeiro que nós acompanhamos a primeira reunião do Tribunal Regional do Trabalho, assim como acompanhamos a reunião do dia 17, e tivemos também a oportunidade de vir a uma reunião de negociação, juntamente com a equipe de negociação do governo municipal aqui na cidade. Mas eu queria que vocês me permitissem falar de forma muito franca, muito à vontade no diálogo com vocês, mas eu quero ser fiel ao que aconteceu nos bastidores das chamadas negociações no Tribunal Regional do Trabalho. Primeiro eu queria esclarecer que do ponto de vista de estratégia, aquela casa não nos é favorável em nada. Em nada. Parece que é uma coisa comum, o dissídio coletivo, parece que é algo que se resolve com muita facilidade, e eu quero relatar para vocês aqui de forma muito serena, sem cometer nenhum desequilíbrio, mas a realidade dos bastidores como fomos recebidos naquela casa. Na reunião passada, anterior ao dia 17, a desembargadora, doutora Emília Facchini, e eu queria aqui compartilhar com vocês, ela é a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho e é também a responsável pelo setor de dissídio coletivo. Olha só, por isso que eu digo, e eu quero ficar muito tranquilo nessa conversa com vocês. A primeira coisa que ela nos disse foi o seguinte: se tiver uma morte em relação à greve da saúde, eu mando prender vocês. Foi o primeiro diálogo amistoso que nós presenciamos naquela casa. Primeiro diálogo amistoso. Nós ainda tivemos que falar com ela o seguinte: excelência, calma, a greve ela é ordeira, ela é pacífica, os trabalhadores já têm tradição de fazer a sua mobilização, tem tradição de sua organização. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, gente: nós já entramos naquela casa com o resultado no placar negativo para nós. A gente tem que ser muito franco nessa conversa. Nós não podemos confundir a nossa franqueza, a nossa capacidade de fazer diálogo com omissão e com interesses outros que não são os interesses que não nos interessam nesse momento. O que nos interessa nesse momento é o fortalecimento do sindicato, dos trabalhadores, da melhoria das condições de trabalho, da melhoria das condições de salário. Esse é o ponto fundamental. E eu queria concluir a minha fala com vocês dizendo o seguinte: a reunião do dia 17 não foi diferente da reunião passada. A desembargadora reuniu com o governo por mais de 3 horas. E quando depois reuniu separado conosco, disse o seguinte: a vice-presidente do tribunal tem uma proposta para apresentar. Mas eu quero saber primeiro se ao apresentar a proposta, se a greve vai acabar. Nós falamos, desembargadora, quem decide se a greve acaba ou não são os trabalhadores. E aí ela continuou com a sua conversa, dizendo o seguinte: esta é a proposta.